Paz de Cristo, irmãos. Graças a Deus que nós nos reunimos mais uma vez para esclarecer a Bíblia, a palavra de Deus, com a revelação divina. O apóstolo Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Paulo disse que não é por força, ou melhor, que a nossa sabedoria vem de Deus. Ele diz que não podemos ser doutor da letra, porque a letra mata, mas o Espírito é quem dá vida. Então, nós devemos entender as coisas do Espírito pela palavra de Deus. Não por uma revelação ou por um ensinamento humano, que é o que mais nós estamos vendo por aí. Então, eu peço para você, antes de tudo, que, querendo, você se inscreva aí no canal e deixe seus comentários. Vamos ao texto que nós estamos meditando, é sobre a ressurreição. E nós estamos na ressurreição dos milagres. Nós vamos encerrar o assunto sobre a ressurreição dos milagres para nós entrarmos na ressurreição de Moisés, que faz parte da nossa ressurreição. Moisés foi ressuscitado. Moisés está no céu. Onde está o Moisés? Tem pastor dizendo que Moisés não ressuscitou. Se não ressuscitou, ele vai ter que dar conta do corpo. Ele vai ter que dar conta do corpo de Moisés. É caso até para entrar na justiça. Por quê? Isso eu estou falando por falar, mas não tem nada a ver. Mas seria assim. Porque como é que uma pessoa é morta? Não tem sepultura, não se encontra o cadáver dele, mas ele foi morto, não foi sepultado. Aonde está o corpo dessa pessoa? A família diz, morreu, e cadê o corpo? Todos dizem, morreu, cadê o corpo? Foi sepultado? Porque a norma é essa, o normal é esse, né? Vocês se lembram que aquela prostituta Jezabel, quando Elias profetizou que ela iria ser comida os cães iam comer a carne dela, ela morreu. E morrendo, ninguém sepultou, de repente encontra os cães. E os cães, porque estava profetizado, come a carne dela, deixa os ossos. O profeta vai lá e manda sepultar os ossos. Então, queridos, se Moisés não está na glória, e Moisés não está sepultado, e houve uma briga entre Jesus e o diabo, então alguém tem que dar conta, né? Tem que aparecer com o corpo, de qualquer jeito. Mas vamos ler aqui em João, capítulo de número 11, no versículo de número 25 para frente. Ou melhor, vou ler o 23. Disse Jesus, teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta, eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo, o Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele, onde o puseste? Respondeu, sim,
responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede como o amavam. Mas alguns disseram: Não podia ele que abria os olhos aos cegos fazer também com que esse não morresse? Jesus, comovido-se profundamente, outra vez, dirigiu-se ao sepulcro, e era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Amém. Muito bem, meus amados. Então nós temos aqui esta confusão que é feita pelos pregadores. Eu já disse, eu costumo acompanhar os pregadores, e eu vi uma pregação, um ensinamento sobre Jesus ressuscitando, os milagres da ressurreição, que dentro da Bíblia nós podemos contar como milagres de pessoas que foram ressuscitadas. Pedro ressuscitou, Paulo ressuscitou, Jesus, contando com Lázaro, ressuscitou uns 3, né? E nós temos mais 3 lá atrás, que está lá no Velho Testamento. Elias ressuscitou, os ossos de Eliseu ressuscitou e o próprio Eliseu ressuscitou. Então, se juntarmos isso aí, já vai dar umas 8 ressurreições. Só que o que nós precisamos fazer diferença nas ressurreições uma da outra, o que tem que ser feito para entendermos a palavra, como a Bíblia diz, é a diferença nas ressurreições, né? Os ressuscitados que os apóstolos ressuscitaram ficaram aqui. Não foi uma ressurreição no que diz respeito para a vida espiritual. Foi uma ressurreição para uma vida humana, queridos. E esses pregadores, para vender livros, para negociar e comercializar, eles inventam 1000 línguas. Eles inventam 1000 modelos de ressurreição e vai falando e vai debatendo e vai enchendo a cabeça do povo. Aí fora tem um ditado que diz encher linguiça, né? É exatamente para isso. Enche a cabeça do povo de tudo que é minhoca. E não declara a Bíblia como ela está escrita, como ela é, porque talvez não dá lucro para eles, o povo não vai querer comprar os livros, porque já está sabendo na Bíblia. Por que por aí fora não ensina sobre as imagens? Porque se o povo descobrir que a imagem de escultura é uma idolatria, o povo não vai mais nas igrejas, né? E algumas igrejas por aí. Então por isso eles não têm interesse em falar a verdade. Então quando nós lemos a Bíblia e buscamos a compreensão em Cristo Jesus sobre o verdadeiro ponto da salvação ou da ressurreição e das ressurreições, nós devemos aplicar, acima de tudo, a verdadeira revelação divina. E na verdadeira revelação divina está escrito que Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou aquele menino que estava, aquele moço que estava no caixão, filho daquela viúva. Jesus ressuscitou aquela menina, filha daquele chefe da sinagoga. Pedro ressuscitou Dorca. Paulo ressuscitou Eutico, aquele menino que caiu do andar, velho. Os ossos de Eliseu, que estava na sepultura, o morto tocou, levantou. Eliseu levantou aquele rapaz. Elias ressuscitou aquele rapaz. Todos eles, irmãos, foram ressuscitados, como Lázaro, e ficou aqui, e não foi sepultado. Quando Paulo disse que Jesus é as premissas dos que dormem, é daí que você, o pastor cheio de mequetrefe aí que eu não sei, precisa ensinar o povo que quando Paulo está dizendo isso, Paulo está dizendo que Jesus é sim o primeiro da ressurreição. E você, o outro pastor que está no debate, que são da Adventistas da Assembleia, diz que Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou Moisés como fosse um cheque predatado. Porque se Jesus viesse a pecar lá no trono, lá na cruz, todos eles voltavam de novo para o estado de condenação. Mas que coisa mais escabrosa, mais mentirosa!
Isso não existe, irmão, isso não existe. Quando Marta, ou melhor, quando Miriam pecou contra Deus, lá porque Deus deu a Moisés uma mulher que era dos etíopes, ela começou a questionar, Deus feriu ela. Moisés foi pedir para ela, foi pedir para os filhos de Israel, e Jesus disse para Moisés assim, Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou punir quem pecou contra mim, você não pecou. Então veja, irmãos, que se Jesus, muitos anos antes de vir aqui, sendo Deus, ressuscita Moisés, e esse Moisés, sendo ressuscitado, se Jesus tivesse pecado lá na cruz, Moisés voltava de novo ao estado de pecado? Não, meus queridos, não. Por que não? Porque Deus deu a ressurreição a Moisés, e Moisés não pecou. E se Jesus peca, o que eu tenho a ver com o pecado das pessoas? Se Jesus pecou, quem pecou foi ele. Quem ia cair e na condenação era o Filho de Deus, era ele que pecou. Juntamente com Satanás seria Moisés, seria Satanás, que queria isso, por isso não queria crucificar Jesus, queria fazer Jesus errar como o diabo errou. Então seria Jesus, o diabo e os anjos que caíram contra o Pai, o Filho, contra o Pai, o Espírito e aqueles que estavam do lado dele. Não tinha nada disso. Uma vez que Moisés recebeu o prêmio da ressurreição, se Jesus pecasse não sei quantos anos depois, mais de 1500 anos depois, o problema de Jesus tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Moisés continuava na glória? Claro que Moisés continuava na glória. Enoque continuava na glória? Claro que Enoque continuava na glória. Elias continuava na glória. Moisés continuava na glória, porque o Pai, lá no capítulo 5 de João, Jesus disse, o Pai tem o poder de ressuscitar e vivificar a quem Ele quer. Portanto, isso não justifica a confusão que a turma que eles fazem aqui com relação ao primeiro da ressurreição, é que eles pegam Lázaro e põem Lázaro numa ressurreição diferente das demais. Você precisa entender, meu querido, o que é sepultura, o que é sepulcro e o que é uma caverna. O que é caverna? É gruta, é lapa. Não sabe não, pastor, o que é uma lapa? Vai lá em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, que tu vai ver o que é uma gruta, uma caverna. Vai procurar saber o que é uma gruta, uma caverna, para vocês não fazerem confusão. Olha Jesus dizendo aqui, ó. Quando chegou, que perguntou para as irmãs dele, aonde está Jesus? Aonde está Lázaro? Eles disseram, está aqui Jesus, venha ver. Jesus chegando lá disse, tá, uma gruta. Lázaro não foi colocado na sepultura. Mas a Bíblia fala aí por erro de tradução, como esses errados que estão dizendo aí. Então não confunde as coisas, não mistura as coisas. Eu vou pegar essa Bíblia aqui comigo, que está aqui, a Bíblia Católica, Bíblia Sagrada, Edições Paulina. Eu vou ver o que diz aqui em João, capítulo de número 11, que é o que nós estamos estudando, e o versículo de número 38. João 11, 38. Olha o que diz aqui nessa Bíblia. Jesus, pois, novamente, comovido no seu interior, foi ao sepulcro, e era uma gruta, a qual estava sobreposta uma pedra. Querida, é uma gruta, não é uma sepultura. Quando a Bíblia declara que Jesus é o primeiro da ressurreição, a Bíblia está dizendo que Jesus é o primeiro da ressurreição, porque dos que foram sepultados,
Dos que foram sepultados, entenda, dos que desceu à sepultura, dos que foram enterrados na sepultura, ninguém levantou antes de Jesus. Ninguém. Quando ele levanta, lá em Mateus 28, ele chama com ele aqueles que faz parte dos anciões, que todo mundo fala, que a Bíblia fala que era uma multidão, mas multidão na Bíblia vai de 10 pessoas para cima. Então, quando Jesus levanta dali, dizem que ele ressuscitou, levantou eles depois da ressurreição dele. Jó disse, você já acompanhou no vídeo anterior, que quem desce à sepultura não tornará a subir para sua casa, não tornará a subir, meu amado, com o mesmo corpo de carne. Quem ressuscitou, os que Eliseu ressuscitou, o que Elias ressuscitou, ou melhor, sim, o que Elias ressuscitou, perfeito, o que os ossos de Eliseu ressuscitou, o que Eliseu ressuscitou, os que Paulo ressuscitou, que Jesus ressuscitou, Pedro ressuscitou, Lázaro que foi ressuscitado, a confusão que eles fazem é aqui. Mas Lázaro, meu querido, não foi para a sepultura. Por isso Jesus é o primeiro da ressurreição. E com relação a Moisés não foi à sepultura. Ô abençoado pastor, para não falar outra coisa, entenda isso. E para de querer vender livros inventando moda e vai falar de Micael, e o cara enrola a língua, parece que está cuspindo, Micael, sei lá se ele está escarrando, se ele está falando língua. Meu amigo, você está falando para gente indouta. Fala a coisa correta, para de falar essa empolação toda, essa enrugação toda que você está enrugando tudo aí, ensinando tudo que é tipo de coisa que o indouto não vai compreender. Ensina o que a Bíblia diz. Jesus é o primeiro da ressurreição, mas da ressurreição dos que foram sepultados. Está entendendo, pastor? Se não está entendendo, pergunta a Deus e procura entender e para de usar esses teus livros, porque eu creio na Bíblia tal, não sei. E olha, é cada coisa. E o povo vai engolindo isso e se perdendo dentro das igrejas. Então entenda, a ressurreição de Lázaro é um milagre, é uma ressurreição comum aqui na terra, que eu posso fazer. E olha que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele faz o mesmo que ele fez quando lutou contra Satanás no corpo de Moisés. Estou falando de Moisés ainda, nós vamos falar sobre a ressurreição de Moisés. O que ele fez na ressurreição de Moisés? Judas disse que ele disse: o Senhor te repreenda, Satanás. E quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele faz o mesmo, um pouco diferente, porque ele vai orar a Deus e diz: Pai, eu fiz isso porque a multidão está rodando, está em volta de mim, para que todos saibam que tu és Deus e que tu me enviou, e chama Lázaro para fora. Por que Jesus usou o nome de Deus contra Satanás? Porque o Pai e o Filho não trabalham sozinhos, o Pai, o Filho e o Espírito trabalham juntos. Por isso é que ele usou essa palavra. Agora vejam aqui, nessa Bíblia aqui, a ressurreição de Lázaro. João 11:38. Essa aqui é essa Bíblia, Nova Versão Internacional. Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional. Vamos ver como é que diz Lázaro veio. Atos capítulo de número 11, versículo 38. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Está percebendo, irmãos? Está percebendo que ninguém desceu à sepultura antes de Cristo para ser ressuscitado e ressuscitou?
O primeiro que ressuscitou, aqueles que ele tirou da sepultura, veio primeiro ele, depois eles. Abram comigo em Mateus, capítulo de número 27, 28, versículo 1. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo desceu do céu. Eu vou ler de novo. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo dirigiu-se ao sepulcro. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, a quem foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia prometido. Aí ele diz: Agora ide. E quando ela fala isso, eu vou ir mais para frente, tá? Versículo 8. Saindo elas, tá? Mais para frente. E Jesus aqui está mostrando a ressurreição dele. Aqui não fala de ninguém ressuscitado. Só ele, né? Só ele está ressuscitado aqui. Não tem ninguém. Veja o versículo de número 57. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilato. Olha aqui, ó. Jesus, na verdade, foi morto e foi sepultado, e ele ressurgiu. Ele foi ressuscitado. E a ressurreição de Jesus, juntamente com os demais, juntamente com aqueles que ele ressuscitou, os anciãos, eu digo que é ancião, né? Porque não tem como ser outra, não tem como ser outras pessoas, né? Só pode ser ele, só pode ser os anciões, né? Porque não foi mais ninguém para lá. No versículo, em Marcos 16, veja eu novamente. Passado o sábado, Maria Madalena, é a outra Maria, e as irmãs dela vai ao sepulcro. Muito cedo, o primeiro dia da semana, logo depois do nascimento do sol, foram ao sepulcro. Diziam uns aos outros: Quem removerá a pedra de dentro do sepulcro? Mas, olhando, viram que a pedra já tinha sido tirada da boca do sepulcro. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantados. Então vejam aqui, Jesus realmente ressuscitou, Jesus realmente foi sepultado, Jesus desceu à sepultura, e quando ele vem da sepultura, que ele ressuscita, ele traz com ele aqueles que ele ressuscitou e leva com ele para a glória. Está em Mateus, você encontra lá ele ressuscitando aqueles
que morreram com ele antes de Cristo vir ao mundo. Ele ressuscita e leva para a glória com ele. E como é que ele ressuscitou essas pessoas? Para onde eles foram? Quem viu eles ressuscitados diz: entrou com ele na cidade santa, ou melhor, entrou com ele na cidade que é a santa, a nova Jerusalém, aonde Cristo está. Só que, queridos, ressuscitou depois da ressurreição dele. Para deixar claro o que Paulo disse aqui em Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo de número 14. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa fé, a nossa pregação, e também a vossa fé. Somos considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Jesus, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infiéis ou infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícias dos que dormem. O primeiro que morreu e desceu à sepultura dentre todos os mortos, o primeiro que levantou de lá, meu querido, foi Jesus de Nazaré. Então por que eu vou confundir a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Dorcas, a ressurreição que os profetas fizeram com Eliseu e Elias, a ressurreição que Pedro fez, que Paulo fez, que o próprio Jesus fez, a ressurreição de Lázaro? Por que eu vou confundir isso se eles não foram sepultados? Essa ressurreição é milagre, meu querido, milagre físico, milagre para esse corpo humano. É a mesma coisa que pôr a mão no enfermo e a enfermidade ir embora e a pessoa ficar aqui. E a pessoa ficando aqui depois de receber essa cura, e ele pecar e não se arrepender, está condenado. Agora aquele que desce à sepultura com Cristo e ele ressuscita, esse não morre mais a vida espiritual. Não tem jeito de perder mais a salvação. Por quê? Porque aqueles que Jesus ressuscitou com ele não perdem mais a salvação. E no caso de Elias, de Moisés, nós veremos tudo sobre o que a Bíblia está falando sobre Moisés. Nós precisamos entender isso, que a ressurreição que Jesus fez aqui com Lázaro, aquele rapaz do caixão, aquela moça, a filha daquele centurião, a ressurreição que Pedro fez, que Paulo fez, que o profeta fez, não garante salvação. Não existe imortalidade de alma nessa ressurreição. A imortalidade existe? Claro que existe. E a mortalidade da alma também existe? Claro que existe. E no que você acredita? Você pode me perguntar. Você acredita na imortalidade da alma? Acredito. E você acredita na imortalidade da alma? Acredito. Por quê, irmãos? Que são dois assuntos, são dois termos. O profeta Ezequiel diz: toda alma me pertence, mas a alma que pecar, essa morrerá. Se a pessoa morreu com Cristo, arrependeu do seu pecado e morreu com Cristo, a alma dela é imortal. Porque alma, irmão, é pessoa, é vida, não é uma pessoa separada do corpo, não é um personagem lá separado do corpo, isso não existe. Não é um espírito separado do corpo.
Alma é a própria pessoa. Paulo diz assim, que o Senhor opera em nós, que o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda em todo o nosso espírito, alma e corpo, é uma coisa só. Então, se a alma não peca, essa alma é imortal. Mas se a alma peca, essa alma é mortal. Ela vai morrer e ser levada para o fogo. Então, quando nós falamos desses milagres, porque existe mais milagres também, mais ressurreições, quando nós falamos dessas ressurreições, sobre os que os profetas fez, o que os apóstolos fez, Pedro e Paulo, e os que Jesus fez, nós estamos falando de milagres, meus amados. Milagres aqui na terra, milagres nessa vida humana. E quando nós falamos de ressurreição de Cristo e de ressurreição de Moisés, nós estamos falando de milagre de ressurreição no Espírito, no novo corpo, na nova vida. Por isso é que Jesus é o primeiro da ressurreição, porque voltou com um novo corpo e não para essa terra humana, para essa terra física, para essa terra planeta. Então eles pegam e vai fazendo aquela salada, aquela misturada toda, para confundir a cabeça das pessoas. E no fim do debate, o que o líder do debate faz? Vai lá na livraria do pastor fulano, porque lá tem livro, está falando disso, e pega o livro daqui, vai pegar lá com o professor tal, porque é a Bíblia de Genebra, essa Bíblia assim é boa, esse assunto. Irmão, não vale nada para mim se estiver fora do contexto real. Estiver fora da origem de Deus. Origem de Deus, realidade de Deus está aqui. Jesus ressuscitou Lázaro, sim, não da sepultura, de uma caverna. Lázaro não foi sepultado, portanto não pode comparar Lázaro com o que Paulo diz sobre Jesus, as premissas dos que dormem. Não pode colocar Moisés nas premissas dos que dormem, por quê? Porque Moisés também não foi sepultado. E o que Jesus quis dizer com isso? Nós vamos ver tudo isso dentro da Bíblia. E por que Jesus está dizendo isso a respeito de Lázaro? Aí vem a outra confusão que eles fazem em Judas 9, quando Moisés, ou melhor, Jesus guerreia contra Satanás pelo corpo de Moisés. Então você, eu, nós precisamos compreender e entender que primeiro da ressurreição, quando se declara Jesus, e que é Jesus, eu vou repetir para você entender o que está na Bíblia, é porque Jesus não foi, porque os demais não foram sepultados, nenhum dos que Cristo ressuscitou, dos que os profetas ressuscitou, Lázaro, dos que os apóstolos ressuscitaram, nenhum deles foi sepultado para o seu corpo entrar em putrefação. Nenhum deles, meu querido. Nenhum. O Lázaro estava entrando em putrefação, mas não estava sepultado. E por que Lázaro não estava sepultado? Porque quando as irmãs mandam chamar a Jesus, para que Jesus viesse ter com elas que Lázaro estava morrendo, o que Jesus faz? Jesus disse, deixa Lázaro morrer. Eu vou aproveitar a morte de Lázaro, porque Jesus era um verdadeiro oportunista no que diz respeito ao trabalho e serviço para Deus e pregação do Evangelho. Eu vou aproveitar a morte de Lázaro para que eu possa ganhar as vidas para o Pai. É um excelente trabalho. Eu vou fazer isso, deixa Lázaro morrer. Como Jesus havia prometido que ele voltava, as irmãs não sepultam Lázaro. Pega Lázaro e coloca na caverna, deixa Jesus voltar. Quando Jesus volta, ele acha Lázaro numa lapa, numa gruta. Ô pastor, vai lá na lapa, embora Jesus da lapa, você viu que é uma gruta? Vou repetir. Assim você para de enganar o povo, de falar essas neiras que você está falando aí. Você estudou, fala em outras línguas, que bom, continua. Mas não usa ela toda empolada para enganar o povo, vender teus livros, rapaz, seja sincero. Fala a verdade, Jesus vai te conceder graça e você vai vender seus livros, mas usa a verdade, não faça isso. Aqui ele diz aqui, querem ver isso aqui, no que diz respeito ao serviço de Deus, o trabalhar de Deus? Capítulo de número 12 de João.
João capítulo 12 diz aqui: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, é o capítulo 12, versículo 1, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhes ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinava à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda aquela casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariote, que era o traidor, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava que nela se lançava. Roubava o ministério de Jesus. Judas roubava o ministério de Jesus. Versículo 9. Uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Percebeu, queridos, por que Jesus deixou que Lázaro morresse? E por que Lázaro não foi para a sepultura? Porque se Lázaro vai para a sepultura, Jesus não era o primeiro da ressurreição. Se Moisés vai para a sepultura, Jesus não era o primeiro da ressurreição. E se Lázaro e Moisés vai para a sepultura, Jó estava mentindo, que diz que quem desce a sepultura não torna a voltar. Jó estava mentindo. Quando Lázaro desce a sepultura, quando Lázaro é morto, adoece, melhor dizendo, Jesus diz: vou aproveitar isso. Jesus não foi ter com Lázaro para curar, deixou que ele morresse. Quando ele sabe que Lázaro está morto, que ele vê a morte de Lázaro, fala para os seus discípulos: Lázaro está dormindo, eu vou lá despertar. Quando chega lá, as irmãs que confiavam nele colocam na sepultura. E aí está a prova, João 12 está a prova, de que Jesus ressuscitava Lázaro dos mortos. Que mortos, irmão? A filha de Jairo, o filho daquela viúva, aqueles que os apóstolos ressuscitou. Esses são os mortos que ele está falando. Então, a Bíblia é enfática em dizer: Jesus é o primeiro, com certeza. Mas o primeiro a descer à sepultura e não voltar com seu próprio corpo de carne. Isso é o que significa ser primeiro, meu irmão. Isso é o que significa ser primícias dos que dormem. Ser a primícia dos que dormem significa ser sepultado e ressuscitar com o corpo glorificado, não mais com o corpo de carne e sangue. E ser ressuscitado como um milagre comum, como foi Lázaro e todos esses, significa que recebeu um milagre de uma cura. Por quê? Porque a enfermidade levou à morte. Ele recebe o milagre, a cura, e Lázaro vem e é ressuscitado. E sendo ressuscitado, fica aqui na terra com o mesmo corpo. Com o mesmo corpo. Por quê? Porque não desceu à sepultura. Então, para de cometer crime, pregadores. Para de cometer crime.
O outro diz que Jesus é o primeiro da ressurreição, porque Jesus fez um checkmate, porque Jesus é soberano. Jesus é soberano, é Senhor da história, é tudo, e não tem nada que contestar. Não houve checkmate, ou melhor, não houve espécie de cheque preto, não houve nada disso. O que houve ali em Moisés e em Lázaro é essa realidade. Lázaro não desceu à sepultura, como os demais não desceram à sepultura. Moisés não foi à sepultura, mas nós veremos no próximo vídeo detalhes sobre a ressurreição de Moisés e sobre Judas 9. Amém? Ora comigo agora. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por essa bendita revelação. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento e nos ajudar, e nos instruir. Não quero ensinar engano assim não, Jesus. Se eu tiver que ensinar o que esses camaradas estão ensinando aí, o que esses camaradas estão falando aí, fecha minha boca, não quero. Porque eu não acredito que o Senhor vai abraçar um ensino desse, umas neiras dessa. Não é possível, Jesus. Não é possível. Empola as suas línguas com línguas que vêm não sei de que jeito, não sei de onde, e vai ensinando o povo assim. O povo precisa de esclarecimento. O povo precisa de entendimento. A tua Bíblia, a tua palavra, não tem confusão. A Bíblia está cheia, Senhor, de confusões. Por quê? Porque são tradutores que traduzem errado. E o Senhor e a tua palavra não tem culpa nenhuma disso. Mas a tua palavra é perfeita, é justa e é fiel. Tu és o primeiro da ressurreição, porque foi o único que desceu à sepultura e levantou antes de todos que foram sepultados. Ninguém desceu à sepultura primeiro do que o Senhor e voltou dela, Jesus. E muito menos com corpo de carne. Muito menos com corpo de carne. Ninguém que desce à sepultura torna a subir com corpo de carne para viver aqui nessa terra. Nunca, jamais. Por isso tu és as primícias dos que dormem. Nós te agradecemos e te pedimos a bênção sobre a nossa nação. Socorre os necessitados que estão presos nos presídios, socorre as autoridades, socorre os que estão desempregados. Tenha misericórdia da nossa nação e estará a nossa terra que nós te pedimos em Cristo Jesus, o Redentor. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido, até o nosso próximo vídeo. Amém.